Olá, um abraço para você que está nos assistindo em todo o Brasil. Eu sou o professor Fábio e nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante do Enem, que é a polêmica redação. Redação que ano passado trouxe o tema das imigrações e tanta polêmica em relação à correção da própria prova. Então hoje, nesta aula aqui, nós vamos ver três aspectos fundamentais. Quais são as novas regras da correção da prova? Quais são os erros mais comuns cometidos pelos alunos? E, em terceiro lugar, algumas dicas para você conseguir uma boa pontuação na prova, tá bom? Vamos começar então a falar aqui do nosso Enem. Bom, possivelmente a grade de competência permanecerá a mesma, ok? São 5 competências, essas 5 competências possivelmente você já sabe, precisa dominá-las, que é por exemplo, competência 1, domínio da linguagem padrão, ok? Depois, coesão e coerência. Depois, elementos que possam fazer seu texto estruturado em relação à introdução, desenvolvimento e conclusão. Uma parte muitíssimo importante da prova, porque vale 200 pontos, é a parte da proposta, que você pode colocar em qualquer parte do seu texto, na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, ok? À vontade. Mas isso vai ficar para um outro momento. Veja só, existe uma pergunta para você, o que mudou na redação? Sobre tema, bem, ele continua bastante amplo, porém, na correção, perceba que se você não fizer o texto com mais de 7 linhas, realmente eles vão anular a sua prova de redação. Se você colocar em propriedades, desenhos, também a sua redação será anulada. Mas será que essa é a grande diferença do ano passado para este aqui? Não. A grande diferença está no ponto 14.9.5, que diz o seguinte: será anulada a redação que apresente parte do texto deliberadamente, essa palavra é muito importante, deliberadamente desconectada com o tema proposto, que será considerada anulada. Vocês sabem que ano passado nós tivemos uma situação de colocação de hino do Palmeiras, então para este ano, hino nenhum, né? Então Vitória, Curitiba, Corinthians, Brasiliense, Cruzeiro, São Paulo, Atlético Paranaense, Bahia, CRB e meu querido Juventus, não, muito menos, miojo. Miojo não. Tudo bem? Vamos então falar mais sério? Vamos verificar qual estrutura textual você poderá utilizar. É só uma sugestão, ok? Cada um tem a sua estratégia, tem a sua técnica para fazer o texto, mas uma estrutura textual que eu acredito ser bem confortável para o aluno seria, por exemplo, com 4 parágrafos. O primeiro deles com a tese, e, obviamente, mais o tema, lembrando que a tese é a sua ideia, a sua resposta à pergunta que a banca faz, não é? É a sua ideia principal. A partir disso, 2 argumentos, ou até mesmo 3, depende da sua fluência no tema, 2 argumentos são suficientes para você conseguir desenvolver bem o seu texto. E, como eu falei, tem a proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção que é bastante importante. Poxa vida, professor, eu posso já pensar em alguns temas que vão cair justamente para imaginar que proposta de intervenção nós podemos fazer? Não tenha a menor dúvida. Seria bastante interessante que você pudesse fazer, se você puder, fazer isso, ok? Mas como que eu trabalho a questão dos temas? Quais temas seriam mais prováveis? Bem, não estamos aqui para adivinhações, porém, perceba, na sua vida de leitor de jornais, não é verdade? Pelo Brasil todo, aí, há grandes periódicos, não importa qual jornal você leia, é importante que você tenha essa fluência, né, esse costume da leitura. Seria interessante que você observasse, por exemplo, uma parte do jornal chamada artigo de opinião. Peguei aqui um exemplo do Rui Castro, com o título, enfim, A Pizza por Fax. É um artigo de opinião no qual ele coloca o seu posicionamento sobre determinado assunto. Se assemelha muito à dissertação. Há algumas diferenças, obviamente que sim. Porém, você pode verificar temas que estão mais atuais através desses artigos de opinião. Editoriais também seriam interessantes, professor? Não tenha a menor dúvida.
fora os editoriais, que todo jornal tem. Recomendo que você também preste atenção, por exemplo, em anúncios. Perceba esse tema do Enem mesmo, de 2010, que utiliza o cartaz "O Rio precisa de sua ajuda". Ué, professor, mas o tema de 2010 foi esse? Especificamente esse tema de redação em 2010 foi utilizado para a população carcerária. Perfeito? É um bom teste também para você trabalhar os cartazes aí que você vê pela rua, seu dia a dia de cidadão. Ok? Bom, além disso, claro, as charges, cada vez mais a leitura de charge é valorizada nos exames vestibulares, não seria diferente aí no Enem. Então, se por exemplo caísse essa charge do Duque, não é? Estamos lá, o problema dessa galinha da Angola, né, que fala, estou em crise, é que ela fica assistindo muito TV, lendo jornal e vendo notícias pela internet. Bem, é um aspecto bastante interessante para você analisar e pensar como seria, na verdade, se caísse esse tema para você. Bom, então, e se cair um desses temas, o que eu posso fazer, professor? O importante é a sua preparação e não a adivinhação do tema. Então, perceba, para cada tema que você acredita que possa cair no dia da prova, por exemplo, falando em medicina, poderia ser o revalida, não é? A situação de médicos, talvez que venham de Cuba, talvez da Espanha ou de Portugal, que o Ministério da Saúde quer trazer para o nosso país, justamente para poder suprir uma carência de profissionais no interior do país e também no entorno das grandes capitais. Perceba, se caísse, por exemplo, o tema do revalida, sua preparação poderia ser, bom, quais são as informações que eu tenho sobre esse assunto? Qual é o panorama dele? O que eu posso juntar de dados, inclusive estatísticos, para eu poder me sair bem nesse tema, não é verdade? Como é essa situação de médicos estrangeiros em outros países? Perceba que você poderia fazer uma parte de panoramas e de informações. Mas, qual é o problema para trazermos os médicos? Bom, eu tenho que analisar, então eu preciso entender bem a situação. Se faltam médicos no país, qual seria um problema? Será que é uma reserva de mercado? Bom, algo para você refletir. E, mais que isso, a proposta de intervenção. Bem, o que eu poderia sugerir como cidadão para que o problema da falta de médicos no país pudesse ser resolvida? Tá bom? Fazendo esse trajeto sobre vários temas, acredito que você irá conseguir dominar vários assuntos e com isso terá mais fluência para fazer a sua redação aí no Enem. Tá bem? Muito bom. Vamos ver aqui, ó, como melhorar os estudos. São, em linhas gerais, algumas dicas já para você. Então, leitura de gêneros diversificados, que eu acabei de falar, olha, jornais, tirinhas, charges, clássicos da literatura, leitura obrigatória mesmo dos vestibulares, por exemplo, a FUVEST, não é verdade? E os filósofos, ok? Não despreze. Artigo de opinião e editoriais. E, por fim, treinar o estilo de redação solicitado. É importante você treinar, não é verdade? Ficar pensando só que tema vai cair, que pode cair, mas sem fazer um treino adequado, ok? Não é válido. Muito bom. Eu queria falar agora para vocês dos erros mais comuns na redação. São aqueles erros que o aluno comete e pequenos erros, às vezes, que vão minando a nota, vão tirando de pouquinho em pouquinho a nota que o aluno poderia receber e garantir assim sua vaga. Veja só. Inadequação ao tema. Portanto, faça uma leitura bastante minuciosa da proposta de redação. O Enem tem um estilo padrão, realmente, não surpreende, vai pedir uma dissertação para você, uma dissertação argumentativa, porém, leia com atenção, não menospreze a proposta. Depois, cuidado, acabei de falar, é uma dissertação e ela é opinativa, portanto, o seu posicionamento, a sua opinião sobre aquele determinado assunto é bastante importante para a banca. É a tese que eu falei para você no comecinho da aula, lembra? Síndrome de Brás Cubas. Cuidado, tem muitos alunos que gostam de conversar com o leitor, né? Caro amigo leitor, por isso é síndrome de Brás Cubas. Atenção para isso, você está conversando com o corretor, não é? E eu acho que não é adequado.
Perfeito? Perceba que o seu texto deve ser mais abrangente do que simplesmente estar escrito para uma pessoa só. Cuidado com os clichês, né? Mais do mesmo. Tente sempre ser criativo e original. Argumentos fracos, para combatê-los, nós já vimos alguns slides atrás sobre a problematização, a busca de argumentos mais fortes. Perfeito? Letra, capriche na letra, porque lembre-se, o seu texto será copiado, será escaneado, por isso caneta preta é bastante importante. Capriche na letra, guarde um tempo da prova para você passar a limpo o seu texto. Atenção para a ortografia, não é a grafia correta das palavras. A concordância, e para conferir a concordância do seu texto, eu não sei de nada melhor do que fazer a leitura em voz semi-alta do que você escreveu, perfeito? Seria muito adequado. Atenção para essa ideia de mundo melhor sempre, de qualquer forma, não é? Vamos dar as mãos, ok? Porque não é o tipo de proposta que a banca espera dos alunos que gostariam de ingressar em uma faculdade. Perfeito? Cuidado também com coloquialismos e gírias. Coloquialismo é uma parte bastante difícil, viu? Por quê? Porque o aluno naturalmente coloca uma expressão que para ele até nem é coloquial, mas observando normas padrão, normas um pouco mais rigorosas, não é, da língua portuguesa, acabam se tornando coloquialismos. Então nós fizemos aqui, olha, a equipe de correção fez uma listagem dos erros mais comuns na redação em relação a coloquialismos. Cuidado aí com esses termos, olha só, colocar na balança, cada vez mais, que muitas vezes é redundante inclusive, o gira em torno de, antes de mais nada, que é bastante coloquial, muita gente fala, não é verdade? Na hora de passar para o texto, aqui não fica tão bom, na hora do papel não é tão adequado assim. Acima de tudo, e o coisa. Bom, a palavra coisa é fácil, não é verdade? Você já deve ter colocado isso na cabeça, procurar na leitura do seu rascunho a colocação dessa palavra. Onde houver a palavra coisa, se for possível, substituir por outro sinônimo, um sinônimo ou uma outra palavra. Tá bem? Tranquilo? Bom, tem mais uma parte aqui da listinha que a equipe de correção achou pra gente. Olha só, maior, sentido de muito legal, muito interessante. Legal também, lembrando, né? É gíria, ok? Hoje em dia, se puder, evite. Não há um erro, mas é praticamente um clichê, então procure evitar. Desde o início dos tempos, okay? Desde a antiguidade, tem muito aluno que gosta desse termo, né? Desde a antiguidade, mas isso não resulta em uma classificação melhor para o aluno, não mostra para a banca que ele entende de história, ele só colocou lá um termo que é um clichê, tá bom? Aí uma que nós encontramos bastante ano passado, porque tínhamos o tema vingança, aí colocou um clichê que é televisivo, né, de um seriado de televisão. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Bom, o aluno às vezes pensa que só ele conhece aquele clichê, aquele chavão, mas obviamente que se faz parte de um programa de televisão, muita gente vai colocar. E lembre-se, estamos falando de 7.800.000 alunos de todo o país. Então, realmente, para pensar em colocar um clichê e tentar ser diferente dos outros, a tarefa fica bastante difícil, tá bom? Gente, o que mais aqui, olha? Cuidado com a cópia simples dos dados estatísticos, tá bom? Não faça isso. Cuidado com a generalização, todos, ninguém, sempre. Pense que nem todos pensam da mesma forma. Cuidado com essa elaboração de uma análise sociológica profunda. Às vezes nós não temos tantos elementos assim nas mãos para poder fazer isso. Então, cuidado, não é? Não somos sociólogos. Acreditar tudo é educação. Bom, a culpa ou a proposta melhor é sempre a educação. A educação vai salvar o país. Bom, é em partes verdade, mas não só. Então pense em outras propostas também para você poder utilizar aí no seu texto. Ok? Importante, diquinha para você, marcas de autoria, seja original, repertório próprio original, quantidade de informações. Quanto mais melhor? Sim, quanto mais melhor. Mais argumentos, mais úteis, mais pronto, mais próximos do seu texto, mais apropriados. Tá legal? Gente,
Acabou nosso tempinho. Dúvidas mais, por favor, pergunte para o professor de redação do seu polo. Perfeito? Para ir devagarinho aproximando-se de uma melhor nota do Enem. Perfeito? É isto.